No ar, pela Capela FM, mais um programa Um Pouco de Sol, da comunidade cristã Metanoia, uma comunidade batista. Uma hora inteira de comunhão com Deus e com você, ouvinte. Bom dia, quinta-feira, 9 de outubro de 2025. Juntos vamos meditar na Palavra de Deus, no nosso programa Um Pouco de Sol. Que Deus te abençoe. Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de angústias, eu chorava tanto. E tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desenganos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser. Do seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença nos seus abraços de poder. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser. O seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença nos seus abraços de poder. O seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença nos seus abraços de poder. Sorrisos de alegria,
Este é um momento especial, o de estudar a Palavra de Deus. Bem-vindos ao estudo bíblico desta manhã. Abra sua mente e coração para o estudo que ilumina, liberta e transforma. Venha para juntos explorarmos as riquezas das Escrituras Sagradas sob a iluminação do Espírito Santo de Deus. É tempo de crescer na fé, aprendendo. Da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Quero pensar com você hoje a respeito de uma questão muito séria para cada um de nós na nossa vida espiritual que reflete na eternidade. Preste muita atenção. O capítulo 3 do Evangelho de João traz a história do encontro de Jesus Cristo com um mestre religioso, mestre da lei, chamado Nicodemos. Nicodemos e Jesus, ao se encontrarem, há um diálogo interessante. Nicodemos fez elogios bem rasgados a Jesus. Ele elogiou Jesus de tudo quanto é jeito. Jesus não respondeu nada. Simplesmente foi direto ao ponto da necessidade maior de Nicodemos. É a necessidade, ou era a necessidade espiritual. Jesus, então, diante dos elogios recebidos, simplesmente vai dizer assim: Nicodemos, em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está lá no verso 3 do capítulo 3 de João. Claro, Nicodemos não entendeu nada. E então pergunta: Senhor, se para ter o reino dos céus, então eu preciso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo, é isso? Veja que ele não entendeu nada mesmo. E talvez nenhum de nós entendesse naquela situação. Mas isso nos ajuda a entender algumas coisas essenciais para a nossa vida aqui na Terra e na eternidade. E eu creio que esta pergunta é feita diariamente pelas pessoas, ou pelo menos a gente pergunta: o que é que eu devo fazer para conseguir o reino dos céus? O que é que eu devo fazer para viver para sempre nele após a minha morte? Eu quero trazer aqui a resposta mais direta da Bíblia para esta questão. E esta resposta foi dada pelo apóstolo Paulo. Você pode ler lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Lá está escrito assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, não é necessário voltar ao útero da mãe, e sim tomar uma séria decisão. Qual? Veja de novo o texto. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Então é preciso entender o que significa isso que Paulo disse. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Isso diz respeito àquilo que a Bíblia chama de regeneração. Regeneração significa algo que é feito outra vez, ou seja, a produção de alguma coisa novamente. Regeneração é um processo biológico onde tecidos e órgãos danificados são restaurados. Quer um exemplo? Uma ferida no corpo. Todos nós já tivemos uma ferida, né?
algum machucado se torna ferida, e a gente precisa tomar alguma atitude, como passar remédio, tomar antibiótico. E quando essa ferida sara, ela cicatriza. Portanto, cicatriza por quê? Porque o tecido do corpo foi restaurado. Quando se toma antibiótico, faz curativo, o tecido regenera. É isso que o texto está falando, porém, no sentido espiritual. A regeneração que ocorre na vida do ser humano pecador, quando este se une a Cristo, é fantástico. É impossível alguém permanecer o mesmo quando está em Cristo, porque sua vida é transformada de forma radical por Jesus Cristo. Sua posição em relação a Deus e ao mundo é alterada, pois agora a pessoa regenerada se torna participante de uma nova criação espiritual. No texto de 2 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo, ao apresentar uma defesa contra os ataques dos falsos mestres que estavam a introduzir ensinos estranhos ao Evangelho de Cristo e desacreditar ele, Paulo, e o seu ministério, então ele passa a esclarecer à igreja de Corinto quais eram suas motivações para anunciar o Evangelho. E nesse sentido, ele destaca o temor ao Senhor, o amor de Cristo e a realidade de uma nova criação. Então vamos entender isso um pouquinho melhor. O texto começa assim: se alguém está em Cristo. Antes de dizer se alguém está em Cristo, nova criação é, Paulo fala sobre o amor de Cristo. No verso 14 do capítulo 5 de 2 Coríntios, poucos versos antes do texto que nós estamos vendo hoje, ele diz que o amor de Cristo nos constrange. Porque este amor é um amor sacrificial. E esse amor sacrificial foi revelado em sua morte na cruz, no meu lugar, em seu lugar. E como consequência, Paulo basicamente diz que aqueles que foram salvos do amor de Cristo e receberam as bênçãos resultantes da sua morte e da sua ressurreição, ele diz assim no verso 15: já não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, partindo desse princípio, Paulo fala sobre o resultado dessa comunhão com Cristo. Ele diz que a relação dos que aceitaram a Cristo com o mundo ao seu redor muda completamente, pois as pessoas que passam a estar em Cristo também passam a enxergar todas as coisas de uma perspectiva espiritual. Veja o que ele diz no verso 16, é um verso antes do texto básico que estamos estudando hoje. Ele diz assim: assim de agora em diante a ninguém mais consideremos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais deste modo. Por quê? Aí é que ele vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Porque tudo que era velho, que era do passado, se fez novo. Muito direto o apóstolo Paulo vai dizer isto. E aí
ele aplica a expressão em Cristo mais de 20 vezes em suas epístolas. Para o apóstolo, estar em Cristo significa desfrutar de uma íntima comunhão com Ele. Na verdade, estar em Cristo é ser parte do seu corpo. Essa união com Cristo expressa tudo o que envolve a salvação daquele que entrega sua vida e permanece em Cristo. Aquele que está em Cristo desfruta da segurança da obra infalível de Cristo, que suportou em seu lugar, em meu lugar, a ira de Deus contra o pecado. Aquele que está em Cristo encontra conforto em saber que agora é aceito por Deus pelos méritos de Jesus Cristo. Quem está em Cristo possui a plena certeza de sua herança futura, pois já está ele a participar dessa nova criação em Cristo. Isso vale para todas as pessoas que decidirem estar em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criação é. Portanto, não é preciso voltar ao ventre da mãe. Quando Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criação é, ele não tem em mente apenas as implicações individuais da salvação de uma pessoa, mas ele tem em mente algo mais amplo, mais profundo. Obviamente, aquele que faz parte de uma nova criação é também uma nova criatura. Mas o ensino bíblico aqui não está limitado apenas a esse sentido pessoal de redenção. Em outras palavras, o que Paulo diz é que se alguém está unido a Cristo pela fé, essa pessoa agora faz parte da nova humanidade que está sendo criada em Cristo Jesus, ou seja, ele faz parte do povo de Deus que começa a caminhar para os céus. Portanto, isso muda por completo a vida da pessoa. A pessoa não se relaciona mais com o mundo e com as pessoas à sua volta da mesma forma que antes. Isso porque ela faz parte da nova criação e possui um novo entendimento. Sua orientação mudou e agora essa pessoa enxerga todas as coisas a partir da perspectiva de sua união com Jesus Cristo. Afinal, ser nova criação em Cristo implica em pertencer a Cristo, em amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo e, naturalmente, ter a garantia da eternidade no céu com Jesus Cristo. É claro que isso impacta diretamente em sua experiência prática de vida, mas essa mudança prática resulta da transformação total que a pessoa experimenta ao estar unida com Cristo, ao conhecer a Cristo de outra maneira e ser participante dessa nova criação. Então, se alguém está em Cristo e faz parte da nova criação, consequentemente, as coisas velhas já estão no passado e agora tudo é novo, tudo é novidade. Agora há muita paz, há muita alegria. Que fantástico é estar em Cristo. Talvez agora você esteja aí refletindo, pensando e perguntando: pastor, e o que isso implica para mim? Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Vamos lá.
Alguma vez na vida você já se perguntou, depois de tudo que tem vivido, ainda é possível começar de novo? Meu querido, minha querida, a vida, com suas reviravoltas, muitas vezes leva a questionamento sobre a possibilidade de mudança. Em momentos de crise, buscamos respostas sobre como mudar, como encontrar um novo propósito, como seguir adiante, renovando-se a cada dia. A Bíblia informa no texto de hoje que a transformação não é apenas possível, mas é uma realidade ao alcance de qualquer pessoa. É a oportunidade dada por Deus para uma nova vida, para uma vida plena, abundante, alegre. O processo de renovação é claro, é preciso estar em Cristo. Em Cristo e apenas nele. A transformação começa exatamente no momento que a pessoa começa a viver em Cristo, por Cristo e para Cristo. A mudança que ocorre em nossa vida não é superficial, não é temporária. Na verdade, trata-se de um novo nascimento espiritual. Lembra de Nicodemos lá no comecinho deste estudo de hoje? Estar em Cristo produz uma revolução espiritual interna. Foi isso que aconteceu com Nicodemos. Foi isso que aconteceu comigo. E pode acontecer com você. Basta você querer. Isso ainda é mais claro quando vemos que em Cristo não somos apenas melhorados, mas somos verdadeiramente recriados. Essa nova criação nos liberta das correntes do pecado, da morte espiritual, nos dando uma nova identidade em Cristo. Assim como Deus criou o mundo do nada, conforme está lá em Gênesis 1, Ele nos dá uma nova identidade através de Cristo, começando algo fresco, gostoso, duradouro, eterno em nossas vidas. Não se trata de uma transformação gradual, mas de uma mudança de natureza. De mortais e pecadores, passamos a ser filhos de Deus. Passamos a ser herdeiros da sua graça. Passamos a ser participantes do seu reino. Você pode entender isso? É por isso que Paulo disse: se alguém está em Cristo, nova criação é. Eis que tudo se fez novo, porque as coisas velhas ficaram para trás. Não precisa perguntar como Nicodemos: será que eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Não, não é isso. Paulo deixa bem claro: para nascer de novo, para ser uma nova criação, para deixar o passado para trás, basta estar em Cristo. E estar em Cristo é recebê-lo como dono da sua vida, como Senhor e Salvador, e procurar fazer a sua vontade para sempre, enquanto vivemos neste mundo tão atribulado. Meu querido, minha querida, se você quer entender um pouquinho mais, se você quer se aprofundar no conhecimento de Jesus Cristo, se você quer saber um pouquinho mais sobre o que é ser filho de Deus, eu posso te ajudar. Anote aí meu telefone, meu WhatsApp, me dá um oi, prometo que eu respondo.
e vamos conversar para que eu possa te ajudar espiritualmente. O telefone é 15 991 34 6370. Repetindo, 15 991 34 6370. Que Deus te abençoe ricamente. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Bom dia, pastor Ezequiel, tudo bem? Com você e sua família, eu sou a Sandra Rosaía, companheira do Pedro Bueno. Quero agradecer muito a você, pastor, sua família, por meu companheiro em oração. E sempre orando por ele, graças a Deus ele está bem. Ele está vindo na minha casa, tudo. Eu quero ouvir um louvor. A casa é sua. Ofereço para você, pastor, sua família. Ponton Elias, Poseira Marsol, Elias Gabriel, Luquinha, José Maria Castelina. Especialmente lá pro meu companheiro Pedro Bueno. E agradeço por tudo. Deus que abençoe muito você e sua família. Pelas orações, viu? Continue pondo ele na oração. Deus que abençoe. Fica com Deus, um ótimo dia. Tudo de bom. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, Apareça, que o seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Apareça, que o seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça,
enche esse lugar, enche onde você está, a sua casa, a sua mente, o seu coração. Enche, enche, preenche, preenche. Amém. Amém. Nada é igual ao seu redor. Vamos para mais uma Você Pergunta, nossa sessão de perguntas e respostas. Um espaço para ouvir e esclarecer suas dúvidas sobre a Bíblia, fortalecendo nossa caminhada de fé. É o momento de encontrar respostas bíblicas para o nosso dia a dia. Participe, envie suas dúvidas e vamos juntos aprender um pouco mais sobre o propósito de Deus para nossas vidas. É buscando que encontramos, é questionando que crescemos. Abra seu coração e juntos vamos viver o amor de Cristo na prática. No silêncio encontro resposta certa. Chegamos no momento Você Pergunta. É isso? É isso aí. E qual é a pergunta? Hoje eu sou direta, vou ser direta. Então manda brasa. Porque eu não estou entendendo essa história. Lá em Hebreus está escrito assim: que Jesus é um pouco menor do que os anjos. Como assim? Ele é o Senhor, Salvador, Filho de Deus e menor do que os anjos? Ah, preciso entender isso. É verdade. Isso está escrito, né? Vamos tentar entender. Então tá bom. Obrigada. Nada. Que Deus te abençoe. Vamos lá. Essa é uma pergunta interessante. Uma pergunta que muita gente tem. E vamos então tentar entender essa dúvida que as pessoas têm quando a Bíblia diz que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, né? E essa dúvida acontece por causa de um texto da Bíblia. Está lá em Hebreus capítulo 2, verso 9, Hebreus 2, 9, que diz assim, preste atenção. Observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Por que as pessoas se concentram na frase de que ele foi feito menor do que os anjos? O texto não diz só isso, né? Por que não se concentram no texto todo, no verso todo? Aliás, no capítulo todo e no livro todo. Afinal, a Bíblia se explica com a própria Bíblia. É preciso entender também que nenhum texto bíblico pode ser analisado sem conhecer o contexto, ou seja, o que vem antes e depois do texto, e de forma geral, qual é o ensino sobre o assunto em questão em toda a Bíblia. Então é preciso analisar. O texto, repetindo, está lá em Hebreus 2:9. No mesmo capítulo 2, o verso 17 é o verso chave para se entender muita coisa sobre isso. O verso 17 diz assim: por esse motivo, era vital que ele, Jesus, se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar a propiciação pelos pecados do povo. Este versículo 17,
condensa a teologia da encarnação de Jesus e a sua função sacerdotal e a sua função expiatória. Ou seja, em outras palavras, este verso condensa Jesus Cristo se tornando homem e a sua função principal como homem, que é ser, ou que foi ser, sumo sacerdote, e também para poder expiar o pecado da humanidade através do derramamento do seu sangue. O Filho, Jesus, ao assumir a condição humana plenamente, veja que o texto diz semelhante em tudo aos irmãos, qualifica-se como sumo sacerdote e não apenas como mediador, mas como aquele que realiza a propiciação, ou seja, o ato de satisfazer a necessidade divina de santificação, de perdão dos pecados de nós pecadores. Hebreus capítulo 2, que é o texto em apreço, esse capítulo 2 aprofunda o argumento iniciado no capítulo anterior, introduzindo uma exortação urgente. No capítulo anterior, verso 1 e 2, está escrito assim, preste atenção. Deus outrora falou por meio dos profetas e agora o fez por meio do Filho, porque este Filho, por um pouco de tempo, Jesus viveu aqui na terra 3 anos e meio, então por um pouco de tempo, apesar de ser Deus, fez-se homem mortal, sem pecado, morreu, derramou seu sangue para salvar a humanidade. Negligenciar tal salvação é grave, é trágico. Por quê? Porque o próprio Deus abriu mão de tudo e se fez menor do que os anjos por 3 anos ou 3 anos e meio. Ou seja, ele se fez homem e por isso não aceita qualquer coisa no lugar do Filho. No capítulo anterior, o capítulo 1, o Filho é apresentado em sua majestade divina, entronizado à direita da majestade. Agora, no capítulo 2, ele é descrito em sua solidariedade com a humanidade, fazendo-se um pouco menor do que os anjos, partilhando da carne e do sangue como um homem qualquer. O Filho glorioso torna-se alguém, irmão, participante do sofrimento, um sacerdote compassivo. Por isso, todo este capítulo 2 de Hebreus é a ponte entre o Deus Filho exaltado e Criador e o Deus Filho prático, redentor, humanamente encarnado. O verso 9, que é o verso que estamos tratando, não tem como aprofundar este verso sem os versos anteriores, 6 a 8. Esses versos fazem referência ao Salmo 8. Se você ler o verso 6, 7 e 8 deste texto de Hebreus 2, você vai lá para o Salmo 8 e vai ver que é uma transcrição, é a mesma coisa. Então, essa referência ao Salmo 8, que é onde Davi descreve a honra que Deus deu ao ser humano ao fazê-lo à sua imagem e semelhança. Assim, no verso 9, Jesus, o Filho de Deus, é colocado em igualdade com os seres humanos. Embora o ser humano peque, e muito, Jesus viveu sem pecado e por isso é que ele pôde salvar a humanidade com a sua morte na cruz, porque ele não pecou. Então, o verso 9 diz, por pouco tempo, 3 anos e meio, foi feito menor do que os anjos. No Salmo 8, o ser humano é todo o tempo menor do que os anjos. Aqui também
É a primeira vez em Hebreus que o nome de Jesus, de forma específica, é mencionado. Quando faz isso, sublinha ou reforça sua encarnação e proximidade com a humanidade. Diz também que por causa de tal sofrimento, de sua submissão ao Pai, cumprindo a missão dada, Jesus foi coroado de honra e de glória. Essa coroação e glorificação seria, logicamente, após a sua ressurreição, fruto da sua obediência total ao Pai até o fim. Foi exatamente isso que disse Jesus a João, lá no Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo, Jesus, no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Que coisa fantástica, né? Então o verso 9 termina de uma forma fantástica. Para que, pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Quem é todos aqui? A palavra no grego é hiperpantos, ou seja, os que se tornaram filhos de Deus, ou seja, os salvos, os redimidos, aqueles que entregaram suas vidas a Jesus como Salvador e Senhor. E tudo isso é obra da graça de Deus, pois foi Ele que tomou a iniciativa de enviar o seu Filho para se tornar homem por certo tempo um pouco menor do que os anjos, e depois disso morresse, derramasse seu sangue, por quem não merecia nada, eu e você. Eu quero encerrar essa questão trazendo algumas conclusões. Gostaria que você prestasse bastante atenção para o significado teológico eterno dessas conclusões. Primeiro, a humilhação de Cristo foi voluntária. Jesus foi feito menor do que os anjos. Isso se refere à sua encarnação, quando ele assumiu a condição humana, sujeitadora à morte, à limitação física. Essa humilhação foi temporária e intencional, como parte do plano redentor de Deus para todos os seres humanos. Jesus se humilhou voluntariamente, por amor a mim e amor a você. Segunda conclusão: sofrimento como caminho para a glória. O verso diz que ele foi coroado de glória e honra. Isso mostra que por meio do sofrimento e da morte, Jesus foi exaltado. Isso foi legado a nós. Eu, você, todos nós passamos por dificuldades, carregamos as nossas cruzes, passamos por tribulações e tudo mais. Jesus foi glorificado após a morte. Aquele que entrega sua vida a Cristo também será glorificado após a morte. Se Jesus foi glorificado após a morte, por que é que eu quero ser glorificado antes da morte? Isso não existe. Então é após a morte que seremos glorificados e vamos receber a coroa da vida e estar com Jesus para todo sempre. Então, o sofrimento com Cristo é o caminho para a glória. Não tenha dúvida disso. Em terceiro lugar, ou a terceira conclusão, a morte de Cristo foi substitutiva e universal. O verso diz assim: ter sofrido a morte em benefício de todos. Indica que Jesus morreu em lugar
de todas as pessoas do mundo, oferecendo salvação a todas as pessoas do mundo. Mas por que nem todo mundo é salvo? É preciso entender que a salvação foi oferecida. Quando alguém oferece alguma coisa para mim, eu preciso aceitar e pegar para ficar com esta coisa. É a mesma coisa. Jesus morreu por todos. Ele ofereceu a salvação a todos. Então o ser humano precisa aceitar o presente. O versículo acrescenta: pela graça de Deus. Não é mérito humano, é graça, é favor imerecido. A morte de Cristo foi substitutiva da minha morte e foi para todos. E Ele continua oferecendo. Só que eu preciso aceitar. Eu já fiz isso. Você já fez isso? Se ainda não, ainda é tempo. Hoje é tempo. Agora é tempo. Se pareça com Cristo. Deixe que Ele tome conta da sua vida, porque foi para isso que Ele veio a este mundo. Você tem o meu telefone, pode me ligar, posso te ajudar a entender melhor, a entregar a sua vida a Jesus Cristo. Que Ele te abençoe. Amém. Depois de tudo que eu fiz, não quero nem lembrar a dor que vi naquele olhar, me fez acreditar que nada fui e nada sou pra merecer perdão. Pensei ser forte, mas não fui. Neguei a ti, Jesus. E quanto mais eu penso, mais e mais lamento. E quando achei que era o fim, tu me perguntas: amas-me, amas-me, amas-me. E eu te respondo: eu te amo mais do que tudo, mais do que o mundo, mais do que tudo que eu possa amar. Eu te dou minha vida, o meu futuro, tudo que eu possa querer ou sonhar. O teu poder transformou meu viver, o teu amor inundou no meu ser. Quero feliz te servir, pra sempre te amar.
servir, pra sempre te amar. Chegou o nosso momento de oração. Orar é simplesmente falar com Deus. É o momento de expressar gratidão, fazer os nossos pedidos, as nossas reflexões e eu diria até os nossos desabafos. A oração deve ser direta com Deus, espontânea, com amor e com muita fé. Venha comigo agora, vamos juntos orar e buscar a presença de Deus. Ele controlar, só então Chegamos neste momento tão precioso. Oração. Então nós temos aí os pedidos da Sandra, nós temos nossos ouvintes de uma forma geral, Darcy do Cerrado, o cantor Johnce Magalhães, enfim, e tantos outros, né? Também continuamos a orar pela família, pelos amigos do Carlinhos da Canguera. Então, esses são os motivos que eu estou colocando agora. Ok, então vamos orar. Deus é onisciente, Ele já ouviu tudo que a Jacira falou, todos os nomes. Eu peço que você aí do outro lado, se possível, feche os seus olhos para falar com Deus. Isso não significa que a oração tem que ser de olho fechado, mas eu sempre vou insistir nisso, que é só para a gente se concentrar, não ficar olhando outras coisas e tirar o pensamento de Deus, tá bom? Sim. Então vamos orar nesse instante. Pai Santo, Deus soberano e eterno, estamos nos dirigindo a Ti em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que é o único mediador entre Ti, Deus, e nós, seres humanos, conforme ensina-nos a Tua palavra. Verdade, Pai. E é por isso, Pai, que estamos agora agradecendo por este programa e pela vida de cada pessoa que tem estado conosco e que, de uma forma ou de outra, nos tem abençoado. Jacira já colocou diante de Ti os nomes das pessoas que têm estado conosco e têm pedido oração. Pai, tenha misericórdia de cada um deles, abençoa-os ricamente, profusamente, para que Cristo seja a luz maior na vida de cada um deles. Atende, Pai, as suas necessidades, segundo as Tuas misericórdias que excedem ao nosso entendimento. Amém. Também peço, Pai, as Tuas bênçãos sobre este programa, sobre esta rádio, sobre a vida do seu Antônio e da sua família, pedindo também, Pai, a Tua graça, as Tuas bênçãos sobre ele. Pai, que a Tua palavra continue a falar ao nosso coração. É no nome santo do Teu Filho amado Jesus que eu oro. Amém. Amém. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor.
príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, a guerra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois ele é sempre fiel e te dá a vitória. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois ele é sempre fiel e te dá a vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Nenhuma praga chegará na tua tenda, nenhuma maldição que ele não repreendar, nem mortandade que assola o meio-dia, nem peste preguiçosa que de longe espiar. Se ele é escudo e proteção, Oásis no deserto da aflição, Senhor de minha vida e dono do meu coração, os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Cantando aleluia. Cantando aleluia. Cantando aleluia. Santo é o Senhor. Termina aqui o programa Um Pouco de Sol. Uma hora de reflexão, fé e comunhão com a Palavra de Deus. O programa onde a fé e a esperança se encontram. Que a paz e o amor de Cristo iluminem seus caminhos e fortaleçam a jornada no dia a dia desta semana. Até a próxima quinta-feira, 9 horas, se Deus permitir.